O termo, né, e o conceito de bioimplicação, né, nos remetem, né, à constatação de que, ao modo ontológico de nós sermos, ao modo de sermos fenomenológico existencial, né, nós existimos em implicação com os demais seres vivos. Né? Quer dizer, nós não somos um elemento da biodiversidade, né, da diversidade dos seres vivos. Né? Nós não temos uma relação com uma diversidade de seres vivos. Né? Ontologicamente, ao modo ontológico de nós sermos, ao modo fenomenológico existencial, né, nós existimos numa implicação com os demais seres vivos. Né? Nós temos uma relação de implicação que não é uma dicotomia sujeito e objeto, já que se dá o modo ontológico de nós sermos, né? Que é eminentemente uma dialógica, né? Com a multiplicidade dos seres vivos. Né? A multiplicidade de nós próprios interage dialogicamente com a multiplicidade dos seres vivos numa relação que não é dicotomia sujeito e objeto. Esse é o sentido do termo bioimplicação. Alternativamente, é o termo biodiversidade, que é um termo que se situa numa perspectiva não ontológica, numa perspectiva não implicativa, numa perspectiva objetivista, né? E que trata do ponto de vista objetivista, do ponto de vista do acontecido, do ponto de vista do modo coisa de nós sermos, né? Trata os demais seres vivos como uma diversidade, e nós seríamos um elemento dessa diversidade. Isso não é verdadeiro. Né? Verdadeiramente, nós existimos, ao modo ontológico que nós sermos, ao modo mais básico que nós existimos na implicação com os demais seres vivos, que não é dicotomia sujeito-objeto, né? Mas uma relação dialógica com a multiplicidade dos seres vivos. Esse é o sentido do termo bioimplicação. Né? Mas, evidentemente, a bioimplicação remete à nossa relação com os demais seres vivos do ambiente, né? Com a implicação, né? Com os seres vivos ambientais. Né? Especificamente, a relação com os seres vivos. Né? Enquanto ser vivo, nós nos relacionamos com os seres vivos. Né? Mas, efetivamente, nós não existimos apenas numa bioimplicação. Na verdade, a bioimplicação é uma dimensão da ambioimplicação, que é a implicação mais ampla, né, de nossas relações ambientais. Né? Na verdade, nós nos relacionamos de um modo dialógico, implicativo, né, com os demais seres vivos, numa relação bioimplicativa, numa relação de bioimplicação, mas nós, a multiplicidade de nós próprios, de cada um de nós e de todos nós, né, relaciona-se implicativamente com os demais seres vivos, bioimplicativamente, no contexto de uma ambioimplicação. Né? Quer dizer, o contexto mais amplo de nossas relações ambientais é um contexto de ambioimplicação, que remete aos elementos efetivamente vivos, né? E aos elementos não vivos do ambiente. Né? O solo, né? A terra, né? A água, a luz, né? A chuva. Né? Quer dizer, todos os elementos não vivos, né? Que existem em implicação com todos os seres vivos e na implicação da ambioimplicação de nós próprios com os seres vivos e não vivos, o oxigênio. Né? Quer dizer, então, nós existimos numa ampla implicação, né? Com os seres vivos e numa implicação enquanto ser vivo e com os seres vivos com um ambiente que também é não humano. Né? E, além de ser não humano, também é não biológico. Né? É um ambiente composto de elementos não vivos também. Né? E essa relação, né, implicativa com os seres vivos, essa relação implicativa, né, com os elementos não vivos do ambiente, é o que nós chamamos de ambioimplicação.
né, a bioimplicação, a ambioimplicação, né, nós só vivenciamos efetivamente, nós só experimentamos, nós só interpretamos no modo fenomenológico existencial de nós sermos, ou seja, no modo ontológico de nós sermos. Né? No modo fenomenológico existencial de nós sermos, no modo ontológico de nós sermos, nós vivenciamos a implicação com os demais seres vivos, né? Que não é uma dicotomia sujeito e objeto, porque no modo ontológico de sermos não vigora a dicotomia sujeito e objeto. A bioimplicação não é uma dicotomia sujeito e objeto com os demais seres vivos e com o conjunto dos demais seres vivos. Né? A bioimplicação é uma dialógica, no qual os seres vivos, cada ser vivo, né, e o conjunto dos seres vivos são alteridades absolutas, são tus, né, numa relação dialógica, que é o que nós entendemos como bioimplicação. Mas essa bioimplicação se dá no contexto mais amplo de uma ambioimplicação. Né? Uma ambioimplicação que envolve também de um modo implicativo, de um modo não reflexivo, de um modo não dicotomizado sujeito e objeto, né? Uma relação com os seres vivos e com os seres não vivos do ambiente. Né? Quer dizer, a bioimplicação se dá no contexto da ambioimplicação. Né? Ambioimplicação se implicam mutuamente. Né? Nós próprios, enquanto seres vivos, nos implicamos na relação com os demais seres vivos. Somos implicação na relação com os demais seres vivos. Né? E não podemos isolar simplesmente a implicação com os demais seres vivos. Tanto os seres vivos como nós próprios vivemos no âmbito de uma implicação com o ambiente, que é o contexto mais amplo. Né? Então, efetivamente, além de bioimplicação, nós podemos falar de ambioimplicação. Né? Não podemos falar de biodiversidade. Não podemos falar de ambiente como objeto. Né? Mas podemos falar de bioimplicação e podemos falar de ambioimplicação, né? Que é o contexto mais amplo, né, de nossa implicação ambiental, que vivenciamos no modo fenomenológico existencial e que envolve tanto os seres vivos do ambiente como os seres não vivos. Né? Então, o oxigênio, a água, né, o solo, as pedras, né, e todos os outros seres vivos fazem parte disso que chamamos de ambioimplicação, né? E que vivenciamos no modo ontológico de nós sermos, no modo fenomenológico existencial de nós sermos, né? Que é compreensivo, implicativo, dialógico, gestaltificativo, que é fenomenológico existencial. O modo fenomenológico existencial de nós sermos é um modo próprio no qual nós experimentamos e nós interpretamos não só a nossa bioimplicação, mas a nossa ambioimplicação como seres bioimplicados e como seres ambientais.